Mohamed, eu nem sabia que existia o IFA, o ingrediente farmacêutico ativo. É a primeira vez que eu vi esse nome. Eu sabia que tanto a vacina da AstraZeneca, a Coronavac é chinesa, foi desenvolvida, a terceira fase de testes foi do Butantan, mas a concepção da vacina é da Sinovac chinesa. Mas também sabia que a AstraZeneca dependia de um insumo produzido na China, a vacina da Oxford. Agora, o Brasil, que veio com rusgas aí com a China, nesse momento é totalmente dependente desse IFA, ingrediente farmacêutico ativo chinês, para a produção de vacinas, tanto de uma como da outra. Então, vamos deixar algumas coisas claras. IFA nada mais é do que o princípio ativo. Todo medicamento tem. É o nome que se dá, técnico que inventaram para isso. É o que a gente chama popularmente de princípio ativo. Sal, né? É o princípio ativo. O genérico usa o IFA do determinado medicamento para que ele possa fazer, vários fabricantes possam fazer. A China, na verdade, não é o Brasil é dependente da China, o mundo é dependente da China. Eu já disse aqui, e você vê, a Fiocruz está falando, a vacina de Oxford também depende do IFA, é chinês também. O mesmo IFA. É o mesmo. Então, mas eu não vou ficar provocando lá, não. O problema é o seguinte, a Índia, que é o segundo maior fabricante de medicamentos do mundo, depende do IFA chinês, porque ela produz um medicamento. O princípio ativo desta vacina, ele está todo voltado para a China, por quê? Porque foram eles que começaram as investigações. Então, as duas vacinas se baseiam na mesma, uma metodologia muito parecida, diferente da Pfizer. E, na verdade, a China é a maior produtora mundial de princípios ativos. Então, você vê como a falta de conhecimento, muitas vezes, faz as pessoas... o Brasil é dependente da China. Não, o mundo é dependente da China. Os Estados Unidos são dependentes da China. Não adianta ter um boquiroto lá falando bobagem como o Trump. Os Estados Unidos se tornaram dependentes da China. O mundo inteiro se tornou dependente da China. Os carros alemães, que são o grande orgulho da indústria alemã, têm componentes chineses. Eu não estou falando de Volkswagen, eu estou falando de Mercedes, BMW e Audi. Tem componente chinês. O Jaguar, o Land Rover dos ingleses, o orgulho dos ingleses, tem componente chinês. Então não adianta as pessoas ficarem... O mundo se tornou dependente da China. E eu acho, na minha opinião, a grande lição desta pandemia, do ponto de vista econômico, é que o mundo tem que entender que não pode mais ser dependente de um único país. Não dá mais. Eu não estou falando só de medicamento, é de tudo. A China está chegando ela chegou num grau de poder que ela não precisa disparar uma bala para parar o mundo. É só ela dizer, não vou fornecer nada para mais ninguém. Ela para o mundo em uma semana. Estou errado, senhor Arnaldo Haddad? Não, tá certo. Isso tudo é por causa do mercantilismo. Lá é tudo muito mais barato, é uma ditadura comunista sanguinária, que tem mão de obra escrava, então é muito mais barato você comprar da China do que você fazer na Alemanha, no Brasil, nos Estados Unidos. Esse é o mercantilismo, essa é a ânsia de ganhar dinheiro, então eles compram da China. Aliás, não sei se por isso ou não, a BMW só está dando mancada. Teve um carro que eu comprei com 150 km, quebrou o câmbio. Eu tive que devolver. O outro deu problema no ar-condicionado. Quando que você viu uma BMW quebrar o câmbio com 150 km? Dá problema no ar-condicionado, como se fosse um carro desses aí, feito no Brasil, que não é. Então, você vê que a mesma coisa está acontecendo com a Mercedes. Você tem razão, e com a Audi. Isso é por causa do mercantilismo. Então, prefere comprar da China do que fazer nos seus países. Aliás, esse mercantilismo que quebrou o país também.